Testando. Não sei se... Vamos esperar as pessoas entrarem, né? Você tinha que acessar o canal para ver se... Eu tô no canal. Vamos ver. Confirma aqui se está chegando o sinal. Já tem 5 pessoas online. Tira o som, tira o som. Isso. Ok, aí fica melhor. Tá perfeito. E aí, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bom? Que saudade de vocês. Quem que tá online aí? Bem, o pessoal estava pedindo, né? A gente falou no Instagram que ia comentar, né, como é que estava a situação aqui do coronavírus na Itália, como tudo começou, parece que começou, né? Como tudo começou, da onde começou. Na verdade, o pessoal estava comentando, aqui não comentaram tanto, né, mas o pessoal começou a baixar um pouco a atenção lá na China, falou, agora parece que está passando, né? Vamos primeiro, antes de continuar, dar um oi para as pessoas que estão entrando, a Denise, a Kátia, tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês. Antes de tudo, é a nossa primeira live, né? A gente não sabe como é que vai sair. Depois vocês falam se o som tá bom, não sei se o som tá bom, se precisa aumentar o microfone. Vocês estão ouvindo bem aí na casa de vocês? Oi, Elizabeth. Até a Kátia, minha irmã, está online também, tá vendo? Então, o alarme lá a gente aqui na Itália tá bem, né? A gente mora em Treviso, perto de Veneza. Então, fica a poucos quilômetros de Veneza e aqui no Vêneto, teve 2 casos, né? Os casos começaram na Lombardia e depois logo teve 2 casos no Vêneto, né? Tudo começou ali perto de Milão, né? Nossa vizinha, que foi um rapaz que pegou através de um chinês que chegou na Itália no final de janeiro, parece. Ele chegou no dia 20 de janeiro, mais ou menos. O som tá bom, estou vendo pela TV. Legal. Ok. Então, aí, quando começou os casos aqui na Itália, estava estourando o carnaval no Brasil, né? Então, aqui o pessoal já estava em alarme, já preocupado. E no Brasil eu olhava, não tinha nenhuma notícia, né? O pessoal reclamando, falando alguma coisa. Aí, do nada, teve 30 casos, no dia seguinte era 70. Mas foi assim, uma coisa muito rápida. Começou num sábado de manhã, quando foi no domingo, já estava mais de 100 pessoas. Né? Foi sexta-feira. Na sexta-feira, Sexta-feira. Né? Aí a coisa cresceu tanto que no domingo, né? No domingo, não hoje, no domingo passado, até o governador aqui do Vêneto, que é onde a gente está, né? Ele mandou fechar até o Carnaval de Veneza, né? Pra vocês terem uma ideia, o Carnaval de Veneza não foi fechado desde a Peste Negra, né? Então, foi uma situação que o pessoal ficou, porque tinha tudo preparado para a festa lá. Aí fecharam 11 cidades, que o pessoal não está podendo entrar ou sair. E... Vamos ver quem está entrando. Andrea Vettori. Ciao Andrea, mi dispiace, ma questo video sarà in portoghese. Tem um amigo nosso italiano pedindo para a gente estar falando italiano, mas no, questo video sono per i brasiliani. Per i brasiliani, Andrea, mi dispiace. Oi, Neidia, tudo bom com você? Elizabeth? Então, aí fechou a escola por uma semana, todas as atividades, então teve partida de futebol que
foi cancelada, teve cinema, teatro, está tudo fechado, né? Fechou tudo, até atividades religiosas como cultos, missas, os templos dos muçulmanos, né, também foi fechado, não podia ter nenhuma atividade. Qualquer aglomeração de pessoas foi vetado, né? Foi proibido, foi cancelado, né? A única coisa que poderia ter, mas no número reduzido de pessoas, eram funerais e matrimônio. Que é só a família ali, máximo 10, 15 pessoas, e casamento também é a mesma coisa. Isso. E aí aqui, agora, hoje, a situação, nós vimos que já está, foi uma semana, já está em 1.500 casos, né? Eu puxei agora uma lista atualizada, vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Já são 1.577 pessoas infectadas, 34 mortes e 83 curados. Aí logo que saiu essa coisa que tinham cidades estavam sendo fechadas, o medo das pessoas, até o nosso medo, foi que fechassem, tivessem mortes também aqui na nossa cidade, e que fechassem a cidade. Como aconteceu nessas cidades que tinham os pacientes que estavam contagiados, a cidade praticamente está blindada. Ninguém sai e ninguém entra, entendeu? Aí muitas pessoas, o que elas começaram a fazer? Começaram a ir nos mercados e comprar muita coisa. Então, por isso teve algumas cenas de mercado que começou a ficar vazio, porque o pessoal ficou assustado. Vou ficar trancado dentro de casa, não vou poder fazer compra. Então, teve sim alguns casos, né? Mas foi logo no começo. No começo, o pessoal entrou em desespero, né? Porque começou a ver os números crescendo, assim, a cada hora que atualizavam os números, duplicava. O pessoal entrou em desespero, foram nos mercados e começaram a fazer estoque de alimentos, de água, de tudo, né? Isso. Aí, só que depois o pessoal esclareceu a situação que nessas cidades que foram fechadas, a pessoa tem livre acesso. Ela pode sair, visitar o vizinho, um amigo que esteja dentro da cidade. Ela não pode sair de cidade para uma cidade para outra. São cidades pequenininhas, são vilas, né? Não são... É perto de Milão, mas Milão mesmo não está fechado. Então, elas poderiam fazer compras, normal. E as cidades, não, em teoria, não terão outras cidades fechadas. Por quê? Essas cidades foram focos iniciais. Então, elas tinham pessoas que já estavam ali antes de ser descoberto, já tinham pessoas ali há alguns dias, e o vírus já tinha passado por um grupo grande de pessoas. Mas não adiantou nada, porque, como a gente viu, o número está bem grande. Como o período de incubação da doença são 14 dias... Pelo menos é o que eles acham, né? Que é 14 dias. Quer dizer que as pessoas que tiveram, essas 1.500 pessoas que tiveram contato, foi ainda antes do fechamento dessas cidades, dessas medidas que tiveram, né? E como o número não está baixando, foi prorrogado, né? Então, primeiro tinha sido até o dia 7. Não, até hoje, dia 1º. Até hoje, dia 1º de março. Tanto no Vêneto como na Lombardia, né? Que a gente está no norte e nordeste aqui da Itália. E agora foi prorrogado até o dia 8, quer dizer, até o domingo que vem ainda. Vai ter as escolas, cinemas, está tudo fechado, partida... Então... A situação que, quando teve os 2 primeiros casos em Veneza, estava bem no top do carnaval. Imagina Veneza lotada, afolada de gente, e sai a notícia que teve 2 casos de 2 moradores que moram lá, que são 2 pessoas idosas. O que eles tiveram que fazer? Toda a programação que tem do Carnaval de Veneza, que seria do sábado até a terça-feira, eles praticamente fizeram no domingo de manhã. Então, entrou o Rei Dodge, né? Mas a nossa televisão entrou o Rei Dodge, desceu a Colombina, teve um pouco de desfile, acabou isso, começaram já a pedir para as pessoas,
evacuarem, né, Veneza. Toda a programação que tinha, porque o carnaval aquele é bem dividido, né, entre os dias. Então, tinha a programação do sábado, tinha a programação do domingo, segunda, terça e a quarta, que é o fechamento. Uhum. Quando deu alerta que não ia ter nada da segunda-feira em diante, né, eles já não esvaziaram no domingo, que eles proibiram, né, porque ia criar um caos ali. Mas toda a programação que eles tinham para todo o carnaval, eles jogaram tudo para o domingo, fez uma atividade em cima da outra. Uma da outra, foi uma coisa muito rápida, ficou até meio estranho, né, de ver tudo rápido, que é uma coisa que dura em 3 dias, fizeram praticamente em meio período, né, mas foi muito rápido. Hoje a situação lá, tanto lá e como no centro de Milão, tá deserto, né, tem muita pouca gente nas ruas, porque teve muitas pessoas que cancelaram as viagens para cá, principalmente para a parte do Nordeste, para a parte da Ligúria da Lombardia, né, de Milão. A gente vê transmissões dos jornais que está bem vazio, né, esse período do ano é um período que, né, tem bastante gente, está muito vazio. Treviso também, o centro de Treviso, pouca gente na rua, então as pessoas estão evitando sair de casa. Estão evitando ir em centros comerciais, em shoppings, saindo só com o necessário, ou seja, casa, trabalho, trabalho, casa. É o que a gente faz também, entendeu? Isso. Vamos ver quem está mais aqui, quem chegou. Minha tia Solange. Oi, tia. Perguntas. Estou olhando se tem alguma pergunta no Instagram aqui. Hoje saiu o novo decreto, né? O que eles cancelaram. Então, para a gente é distribuído. Esse daqui é uma folha onde tem tudo aquilo que pode abrir, o que não pode abrir nessa semana, assim como foi na semana passada. Então, aqui eles colocaram também, de novo, manifestações organizativas, escolas, academias, teatros, cinemas, por enquanto vai estar fechado, porque é lugar que tem muita gente, local fechado, então tem que evitar ao máximo. E também as igrejas também ainda não estão autorizadas a abrir, até segunda ordem. E tem que respeitar, porque se não respeitar, a multa parece que é de 400 euros por aí. Então é melhor fazer as coisas certas, né, para evitar. Até tem muita pessoa perguntando, né, pelas mortes, né, que o número de mortes está alto, mas o que acontece? Essas mortes, a maioria das pessoas que morreram, a maioria, praticamente 100%, eram já idosos, com normalmente até mais de 80 anos, mais de 70. Teve muitos que estavam já com câncer, que estavam fazendo quimioterapia, hemodiálise, tem pessoa que estava lá com várias outras doenças, e essa doença, às vezes, ela não mata, mas ela fragiliza muito o pulmão, que aí a pessoa pega qualquer outra inflamação com bactéria, com outros vírus e morre, né? É que nem eles falam, né? O vírus em si, ele não mata. O que mata são já a patologia da pessoa. Se a imunidade dela é baixa, com certeza ela vai pegar o vírus e ela vai acontecer o pior com ela, entendeu? Ali está perguntando sobre a multa. A multa é, por exemplo, a gente tem uma igreja e hoje a gente fez um culto, foi transmitido online. A igreja os membros não foram na igreja. Se os membros se reunissem na igreja, que seria um evento religioso com muitas pessoas que tem risco, está proibido, a igreja tomaria uma multa, né? Se uma partida de futebol não fosse desmarcada, a entidade ia receber uma multa, né? O cinema, teatro, se eles insistirem em abrir nesse período que está fechado, eles tomam multa, né? Assim. Vamos ver algumas perguntas aqui. Com relação às fronteiras. As fronteiras, não tem nenhuma fronteira com nenhum país, se fechou. A Itália, ela faz fronteira no norte, na parte leste, né? Ela faz fronteira com a Eslovênia, depois tem a Áustria, depois tem a Suíça, depois tem a França.
Nenhum desses 4 países fecharam a fronteira com o Brasil, com a Itália. O que aconteceu semana passada foi um episódio da Áustria, que estava chegando um trem que partiu do Vêneto, e esse trem ele foi barrado na entrada da Áustria. O que eles fizeram? Todos que eram italianos, eles bloquearam não, eles não deixaram descer do trem e queriam que voltasse para trás, entendeu? Uhum. Aconteceu isso com o voo da Itália também. Teve um voo da Itália que foi para as Ilhas Seychelles. Uhum. Aí o avião pousou lá e o pessoal falou, ó, quem é turista italiano vai ter que, se quiser ficar, vai ficar em quarentena. Os turistas que estavam fazendo conexão de outros países poderiam descer. Aí a maioria, o pessoal foi lá para passar uma semana. Se eles tiverem que ficar 2 semanas de quarentena, eles acabaram tendo que voltar. Teve um ônibus que estava indo também para a França, que ele parou. Flixbus. Que ele foi parado em Lyon, porque teve uma senhora francesa que ela ligou para a polícia de dentro do ônibus e falou que tinha alguém dentro, o motorista do ônibus, se eu não me engano, estava tossindo muito. Aí a polícia parou o ônibus na própria estrada e ficou o pessoal parado dentro do ônibus, não sabia se colocava todo mundo em quarentena, inclusive a senhora que ligou, a francesa que ligou. Teve os trens, o que aconteceu? Quando bloquearam até o carnaval, tem muita pessoa que vem da Áustria, da Alemanha, tem um trem que vai direto da Áustria e da Alemanha, que sai de Veneza. Então o pessoal começou a pegar o trem e ir embora, aí os austríacos se assustaram um pouco, falou, mas vocês estão bloqueando o próprio carnaval de Veneza por causa do vírus, então quem está voltando pode ter pegado o vírus. Aí teve alguns trens que ficaram uma noite parado, mas depois... O que aconteceu semana passada também foi que quem morava na região do Vêneto e da Lombardia não estava sendo bem aceitos em outras regiões da Itália, como Nápoles, como Roma, como outras cidades, entendeu? A gente se sentiu meio que excluídos, né, de todo mundo, né, porque até para gente que tinha uma necessidade de ir para Parma, a gente não pôde ir, porque se a gente chegasse em Parma, tinha que comunicar às autoridades para ver se era o caso de colocar em quarentena ou não. Então, a gente decidiu não partir para Parma, né? Mas, tipo assim, a gente estava sendo os excluídos, né? Vamos ver mais algumas perguntas aqui. Então, o pessoal perguntou se o Papa está resfriado. Ele está com resfriado, sim. Ninguém falou nada, se é ou não é o vírus. Mas eu não acho que ele esteja com vírus, até porque ele fica fechado no Vaticano, ele sai muito pouco, e o vírus não estourou em Roma, estourou longe, né? Fronteiras, existe risco de outras cidades serem fechadas. Existe, em teoria eles falaram que não existe mais. Por quê? Porque o foco central foram nessas 10 cidades da Lombardia, né? Que é onde tinha o paciente número 1, ele teve um erro, porque ele foi para o hospital e atenderam ele, e não fizeram os exames, ele ficou lá uma semana internado, e ele acabou passando para o pessoal que estava lá, né? Aí a Itália, a gente tem que até concordar que eles agiram muito, tem muitos países que estão com casos, a França, a Alemanha, só que eles estavam abafando um pouco. A Itália não, eles pegaram e eles começaram a fazer exame em todo mundo dessa cidade, 100% das pessoas tiveram que fazer exame. Os outros países só faz exame quem está com algum sintoma. Ou que teve ou que sabe que alguém teve algum. Já o governo italiano, o número de casos subiu muito, por quê? Foi até criticado, porque fez cair a bolsa, tudo, mas porque eles começaram a fazer exame em todo mundo. Então, eles encontraram muitos casos, mas muitos desses casos, o que acontece? 80% dos casos, às vezes a pessoa não sabe nem que pegou o vírus. Exato. Ou o vírus vai embora do corpo dela e ela não sente. Não é que todo mundo que pega o vírus vai ficar doente, não é assim. Se sente mal. Tem pessoa que às vezes dá uma pequena irritação na garganta, uma tosse... com vírus. Às vezes nem tosse, sabe. O pessoal chama de assintomática, ela não tem nenhum sintoma, mas ela passa para uma outra pessoa, entendeu?
E essas pessoas, elas não vão para o hospital. Quem não está sentindo mal, elas têm que ficar em casa até que ela seja curada e faça um outro exame que ela constate que ela foi curada, que ela não tem mais o vírus no corpo dela. Vamos ver mais quem tá aqui. Renan, minha mãe. Minha mãe. Oi, mãe, tudo bom? Tamo bem, viu? Quem mais? Dado Júnior, Mariana. O Dado Júnior tá perguntando que ele tá em Nápoles, com reserva para Firenze. Vocês acham que... Não, em Nápoles teve alguns, já teve... Suspeitos, mas não... Foi caso de pessoa que estava na Lombardia, foi para lá, não, em Nápoles já teve caso confirmado já. Mas não tem um foco. Então, a pessoa essas pessoas que estavam em Nápoles, na verdade, elas podem até ter sido multadas, porque elas voltaram para Nápoles, elas sentiram sintomas e elas não queriam falar que elas estavam sentindo esses sintomas, né? Teve um caso de um rapaz que ele saiu da área vermelha, que é onde teve o primeiro caso, que ele não deveria sair. O que ele fez? Ele fugiu para ver os familiares dele no sul da Itália e colocar a família inteira em quarentena, porque ele não deveria ter saído, entendeu? Como nós falamos, né? Tem pessoas que são assintomatas, não têm o vírus, mas não sabem, entendeu? E elas podem estar contaminando. A gente não sabe, não dá para saber quem tem e quem não tem, entendeu? Vamos ver. A situação em Milão, como eu falei antes, mãe, ela tá vazia. As atividades foram de desfiles, essas coisas foram canceladas. Só está funcionando mesmo o básico, tanto em Milão como aqui em Veneza, aqui em Treviso, na Itália. Vamos ver. A sensação de que o surto está controlado, ainda há desconfiança da população. A gente não tem como saber, porque vou dar um exemplo. A gente não pode, se tem um dos sintomas, estar indo no hospital ou no médico da família. Eles alertam muito isso. Se você está com uma tosse, com uma febre, não saia de casa. Eles deixaram um número para a gente estar ligando. Se tiver um dos sintomas, o que acontece? O médico vem na nossa casa, faz o exame, né? Recolhe a amostra, entendeu? E neste período ele te coloca em quarentena. É o modo. Eles estão evitando que as pessoas chegam até o hospital, entendeu? Porque tem casos que tem no setor de idosos, de geriatria, não sei se no Brasil também é geriátrico. Uma senhora chegou lá com sintomas e acabou contaminando todo o setor, entendeu? Então, eles estão pedindo para evitar. Agora, a parte geriátrica desse hospital está até fechada. Então, eles deram um número, né? Está sendo passado nos jornais sempre. Quem tem os sintomas, liga. Se tiver tudo bem, o médico dá os dias, o atestado para os dias, a pessoa fica em quarentena, as 2 semanas em casa. Se a pessoa tiver aí muito ruim, aí vem uma ambulância, te leva para o hospital e já te leva para uma parte que está preparada para atender essas pessoas, né? Para não ter risco de... E, na verdade, os médicos estão explicando que para as pessoas não entrarem em pânico, porque a mortalidade é muito baixa. É uma mortalidade como se fosse de uma gripe, que a gripe mata também, né? Então, o pessoal está evitando para não aumentar o número de contágios, mas o risco das pessoas morrerem é muito, muito baixo. É menos de 1% no geral, é um pouco mais alto. Entre idosos, é mais ou menos uns 2%, 3% em idosos, acima de 60 anos. Sim. Não é obrigatório o uso de máscaras, mas o pessoal, com prevenção, já tem guardado, né? Tanto é que não acha mais máscaras em supermercados, em farmácias. Aquelas mascarinhas de hospital, aquelas não resolvem, porque elas são muito fininhas. Eles aconselharam outro tipo de máscara, mas essa máscara é muito cara, entendeu? Então, a gente mesmo acabamos comprando uma que ela é um pouco mais grossa que aquelas de farmácia. Então, a gente
disponibilizei, vou mostrar o meu kitzinho aqui, que eu deixo ele na bolsa. E nesse kit eu tenho um lencinho, que ele é higienizante, que ele é um tipo, tem álcool, quando sai do mercado, principalmente, que você pega no carrinho do mercado, no cestinho, ou em algum lugar, assim. A primeira coisa que eu faço quando saio do mercado é pegar esse lencinho já, passar nas mãos e evitar de colocar a mão na boca, a mão nos olhos, entendeu? Porque, como a gente disse, não sabe quem está contaminado e quem não está. E em muitos casos também a gente leva luvas descartáveis também, se a gente vê que, principalmente para carrinho de supermercado, mas como a gente viu essa semana, na entrada dos supermercados colocaram luvas, álcool em gel, papel disponível para você estar desinfetando o seu carrinho, desinfetando o seu cestinho e as luvas para você estar usando. E as mascarinhas, né? Essa aqui a gente comprou, a máscara normal. Ainda não usei, não usei ainda, porque algumas pessoas no mercado usam, outras não. Porque essa máscara aqui, ela não é a máscara recomendada. A máscara recomendada, ela tem um fechamento maior e ela tem um pequeno filtro, porque essa daqui ela deixa passar. Mas, na verdade, não precisa estar usando isso daqui. Não. O pessoal tá muito histérico, está muito preocupado. O pessoal aqui está tentando até, por exemplo, tinham alguns casos de repórteres, de políticos que estavam dando entrevista usando a máscara. Eles foram até repreendidos, por quê? O pessoal falou, vocês estão colocando o pessoal em alerta, em histeria. Né? Não tem tanto risco assim. É mais importante a higiene. Se você sair, você vai lá no mercado, você encosta no carrinho do mercado, você está numa escadaria, você encosta no corrimão, e está lavando a mão, falar com uma distância de segurança, se você for tossir, for espirrar, você cobrir a mão e você limpar. Cobrir a mão, ou faz assim, né, para tossir, para espirrar. Não adianta nada ficar com a máscara andando no meio da rua, porque o vírus não é que ele está flutuando e ele te vê ali e fala, peguei. Não, ele não é assim. Ele tem que estar o contato próximo com a pessoa, entendeu? Então, se você vê que uma pessoa está tossindo muito, a primeira coisa é evitar de estar muito próximo dessa pessoa, né? Se não tiver como evitar, tem sempre algumas precauções, né? Lavar muito bem as mãos, né? Direto, Isso, vamos ver mais algumas perguntas. Ó, entrou o Roberto, o irmão do Márcio. O Renan está perguntando falou que vai chegar em Veneza dia 6 de abril e em Cortina lá para o dia 8. Eu acho que até lá já passou. Se Deus quiser, já passou. Até porque lá já é começo da primavera, tudo. E Veneza, se você olhar nas webcams, que tem várias webcams lá, você vai ver que tá normal, as pessoas estão lá, não tá fechado. Milão tá normal já. Mas assim, tem pouca gente na rua, né? Mas não é que você não vai chegar e tá tudo fechado, entendeu? É até melhor, na verdade, porque... Evitar de entrar em lugares muito fechados. Isso daí, né? Como toda gripe na época do frio é assim, entendeu? Eles fizeram, semana passada, eles desinfetaram todos os ônibus, trens, mostrou na televisão que eles desinfetaram tudo, porque a intenção era começar as aulas essa semana. E como viram que os casos ainda estão aumentando, então decidiram esperar mais uma semana. Então está fechada ainda as escolas, mas todos os ônibus já estão desinfetados, entendeu? Uma situação interessante é que nem a gente falou, que a máscara não tá difícil para encontrar. O governo, o que ele fez? O governo ele tá comprando a máscara para revender para os locais que estão precisando pelo preço justo, para não ter inflação, né? O pessoal não aproveitar. Na Amazon, teve um grupo de pessoas que começou na Amazon, no eBay, começou a colocar máscara vendendo até 50, 80 dólares. Até aquela álcool em gel, colocando por 400 euros. Aí o que eles fizeram? Primeiro eles foram nas pessoas, eles prenderam algumas, fizeram processo contra outras, removeram esses anúncios, né? Porque falaram que o pessoal estava se aproveitando, né? E também que usaram, porque na descrição desses objetos estava escrito que era contra coronavírus, né? Então, eles falaram que ali é uma descrição mentirosa, porque não existe nada contra
coronavírus em específico ainda, né? Tem pessoa que não sabe nem a procedência ainda, como é verdadeiramente a transmissão do coronavírus, como é que já tem produtos para o coronavírus. Não tem um estudo em cima ainda. Não tem ainda. Tem algumas, estão fazendo teste de algumas vacinas, mas não está nada confirmado ainda, tanto em Israel como... Estou respondendo a pergunta do Leandro. Oi, Leandro, tudo bom? Tem algumas vacinas em testes que a gente leu essa semana em Israel e nos Estados Unidos, só que ainda não tem nada em vigor, entendeu? Não tem nada ainda que fala sobre isso. Vacina, já tem algumas em prova, mas eles falaram que uma vacina para esse vírus vai demorar ainda 1 ano e meio. Então, esquece. Porque como ele é um vírus que ele sofre muita mutação, eles não sabem ainda, por exemplo, se o período de incubação deles se é 14 dias ou 1 mês. Porque o paciente zero, que eles falam, né? Ele chegou do Japão e depois de 1 mês que ele transmitiu o vírus para a pessoa, entendeu? Então, não sabe ainda se... Eles ainda estão estudando esse vírus, na realidade. Se a incubação era 14 dias, ele teve contato com alguém que veio de lá há muito tempo. Muito tempo atrás. Muito mais. Então, ou ele pegou de uma outra pessoa que ele não sabe, né, que a pessoa tenha vindo do Japão antes, há menos tempo, e ele encostou a mão e foi contaminado, ou então um pessoal não sabe se é um vírus diferente, que ele tem período de incubação maior, mais que 2 semanas, né? E é um mistério também que tem pessoas pegando o vírus sem ter tido contato com pessoa já infectada, entendeu? Então eles ainda estão estudando esse vírus porque não sabe como, por exemplo, essa senhora de Treviso, ela estava internada, ela pegou o vírus, mas da onde? O pessoal não sabe de onde que ela pegou, entendeu? Então não sabe se está no ar, entendeu? Eles estavam até falando que como tem período de chuva esses 3 dias, para ver se o nível de pessoas contaminadas cai. Então, não sabe se está no ar, porque não tem explicação que as pessoas estão sendo contaminadas sem ter contato direto com alguém que teve a doença. Isso. O pessoal está perguntando novamente sobre os alimentos, né? A gente fez até fez uns stories no mercado que a gente foi hoje. Não está faltando nada. Foi só nos primeiros dias, né? Que teve aquela afobação, porque o pessoal teve 11 cidades que foram fechadas, cidades pequenininhas, né? No meio do campo, que é onde começou os focos, né? E elas foram fechadas, mas as pessoas não foram proibidas de se locomover. Então, as pessoas das outras cidades pensavam que se alguém morresse na cidade delas, por exemplo, aqui em Treviso, se alguém morresse em Treviso, que a cidade seria fechada e as pessoas não poderiam se movimentar. Não é isso que acontece, né? Aqui até, inclusive, aqui em Treviso já teve vários casos, já tem vários casos e tem mortes até. Mas não é o foco inicial. Essa pessoa teve contato com alguém ali de Pádua, que é onde teve um dos focos. Aí foi só o primeiro dia, segundo, que o pessoal correu no mercado para comprar isso, para comprar aquilo, mas no terceiro ou no quarto dia já tinha até oferta nos mercados, né? Porque o pessoal começou a ir embora e tem alimento mais fresco que tem validade, né? Uhum. Então eu fui no mercado, tinha coisa lá que estava até com desconto de 20, 30, 40, 50% na carne, que era para vender, né? Uhum. E então não tem nenhum problema de alimentação, de fornecimento. Essas cidades que estão fechadas são pequenas, né? E mesmo assim, quem está fechado não é que está proibido de ir no mercado. Ele pode ir no mercado dentro da cidade, pode visitar um vizinho. Então, de alimento, de qualquer coisa que a gente precise, tem em abundância, né? Tem bastante. Tem. Domingo passado foi, acho que domingo, não hoje, mas domingo passado foi o domingo do desespero, onde todo mundo realmente saiu para comprar muita coisa. Então, praticamente, eles limparam as prateleiras. Mas a gente viu que depois, no decorrer da semana, foi voltando à normalidade, entendeu? Então, hoje, nos mercados estava cheio, muita gente fazendo compra, mas estava todo mundo tranquilo, né? Mas as prateleiras estavam cheias e se vê que as pessoas já estão acostumando já com essa novidade, né?
E então eu fui no mercado hoje, tinha tudo, né? As pessoas estão agindo normalmente, não tinha ninguém com máscara, não tinha ninguém. O pessoal percebeu, já aprendeu que não adianta entrar em histeria de fim de mundo, apocalipse, zumbi. Tava até comprando a gente com Walking Dead, sabe aquele episódio do Walking Dead, viramos tudo zumbi, a gente não pode ter contato com ninguém do resto do mundo. Infelizmente, aconteceu que logo na primeira semana teve muitas pessoas que estavam aqui no Carnaval de Veneza, que estavam em Milão a trabalho, como o primeiro caso do Brasil. Tem pessoa que foi para a Espanha, tem pessoa que foi para os Estados Unidos, para vários outros locais do mundo, e foram contagiados. Mas não quer nem dizer que o primeiro caso aqui da Itália não veio, por exemplo, da França, que a França e a Alemanha tinham casos antes da Itália, né? Teve alguns casos em Trento, em Bolzano, em Belluno. Agora já está exatamente pessoas que saíram do Vêneto, foram para outros lugares e levaram a doença com elas, entendeu? Mesma coisa está indo para o sul da Itália, são tudo pessoas que estavam aqui no Vêneto ou na Lombardia, que saíram e levaram o vírus com ela, entendeu? Porque não tem como saber. Se a pessoa não tem sintomas... Essas cidades, por exemplo, em Nápoles, na Sicília... Essas cidades que tiveram os primeiros casos, elas não foram fechadas, porque elas não são focos primários, né? Chegou uma pessoa lá com vírus, foi isolada aquela pessoa com a família, se a pessoa viajou no ônibus dela, eles são muito eficazes aqui, eles já fazem um exame na hora nas pessoas, se precisar, então eles estão conseguindo controlar, né? Está reduzindo um pouco a disseminação, né? Está subindo muito os casos, porque, como eu falei, a gente está em alerta há uma semana e o período de incubação do vírus são 2 semanas, 14 dias. Então, a gente vai conseguir ter uma ideia se os casos vão começar a reduzir daqui 14, 20 dias, né? Que é quando já está sobre... e também vai entrar a primavera, o verão, eles querem saber se o vírus resiste ao calor também. Em abril... Que não sabe ainda. Em abril, maio, sobe muito a temperatura já aqui, então, em teoria, já vai dar uma boa amenizada, né? As pessoas vão sair de locais fechados, né? Vamos ver aqui, entrou a Elizabeth, o Olavo. Oi, Olavo, não chegou tarde não, Olavo. Seja bem-vindo. Se tiver alguma perguntinha, a gente responde. Mesmo a gente responde de novo. Parece que o coronavírus causa infertilidade nos homens. Não é verdade. Não é verdade, porque gripe não causa infertilidade em ninguém, entendeu? Como a gente falou no começo, o coronavírus é um vírus de gripe. Esse coronavírus, ele é o nome para todos os vírus da gripe, entendeu? E ele ataca os pulmões, ele não ataca outros órgãos. Não, isso daí é mentira, não é verdade não, infertilidade nos homens é mentira. A parte que também aqui nos comentários que a gente vai estar fazendo, a gente pode estar fazendo comentário, mas da situação que a gente está vendo aqui, politicamente, tipo de segurança, o que a gente está sentindo, mas... coisa mais especificamente médica, assim, a gente não pode comentar porque a gente não tem esse conhecimento, né? Não tem. Pelo menos nunca ouvi falar nisso daí. Acredito que isso daí de infertilidade nos homens não é verdade. Tem um canal de um rapaz que eu gosto muito de assistir, que é o Átila, e ele está fazendo vários vídeos, ele sim é virologista, ele está fazendo vários vídeos no YouTube, e o que ele fala geralmente é coisa que ele já estudou, ele pega de fontes confiáveis, né? Porque é inútil você estar pegando informação de fontes não confiáveis, né? Então você vai estar... a gente está fazendo esse vídeo aqui, até eu não estava muito querendo fazer, mas é porque tinha muita pessoa perguntando para a gente pelo Instagram, pelo mensagem no YouTube, como é que estava, se a gente tinha alguma... Então a gente está falando, a gente pode dizer que não tem um alerta tão grande assim, né? Porque o pessoal conseguiu controlar. Esses casos que estão tendo ainda é porque são casos que estão sendo descobertos, né? Que o pessoal conseguiu isolar bem a situação logo no começo.
Não está faltando nada aqui, não. As estradas estão abertas, as fronteiras com todos os países ainda estão abertas, né? A União Europeia, para quem mora no Brasil, às vezes a pessoa não sabe, mas a União Europeia, os países são como estados no Brasil. Então, se você vai de São Paulo para o Rio, do Rio para Minas, você não tem controle. Aqui, hoje, na Europa, é assim também. Se você vai da Itália para a França, da Itália para a Suíça, você passa normalmente. Não tem mais o pessoal que faz o checkpoint, que controla documento, a não ser que tenha um caso, né, que o pessoal está procurando alguém ou já tem uma denúncia, você vê que o pessoal faz um controle. A gente passa para a Áustria, para a Áustria e para a Eslovênia, que são os países mais próximos da gente aqui, no Vêneto, não tem controle. Eles estavam controlando muito quem chegava através de um aparelho para medir a febre, né? Só que viram que esse aparelho é furado, porque como não tem pessoas que demonstram sintomas, mesmo sem febre, ela está com vírus e ela acaba espalhando o vírus. Então, esse negócio de medir a febre da pessoa não funciona, porque a pessoa pode estar com febre, mas não está com vírus, pode estar com outra patologia, e também a pessoa pode não estar com a febre, mas ela está com vírus, entendeu? Então, esse aí eu acho que ele é meio furado. O Olavo está perguntando, muita fake news por aí? Muita. Tem muita fake news. De pessoas que estão morrendo, assim, só de pegar o vírus morre, não é verdade, entendeu? Para quem está entrando agora, a gente falou no começo, né? Teve já quantas mortes? Já tem 1.577 contagiados. Aqui na Itália tem o controle 1.577 contagiados. 34 mortes e 83 curados. Se curaram. Né? Esse valor aqui é de sexta-feira passada, sexta-feira retrasada, até hoje, domingo. Às 6 horas da tarde. Então, são 9 dias, partiu de 0 casos para essa quantidade. Como a gente falou, subiu muito, porque o pessoal aqui na Itália está testando todo mundo, não só quem tem sintomas, né? Na França, na Alemanha, o pessoal está testando só quem já tem algum sintoma. Por isso que os casos da Itália são bem maiores que outros países. Eu acho que nos outros países também tem muitos casos, mas o pessoal não está querendo fazer muita prova, muito exame. Então, se você não está com febre, não está tossindo, o pessoal não está fazendo exame. Todos os mortos são pessoas que tinham mais de 70 anos, 70, 80, que já estavam no hospital com doente. Problema grave, com tumor, fazendo hemodiálise. Fazendo hemodiálise, quimioterapia, a pessoa que já estava lá há 2, 3 semanas no hospital, infelizmente teve contato, já estava com a saúde fragilizada. Não tem casos de criança pequena que vai parar no hospital. Tem 3 crianças que deram positivo, mas elas não têm sintomas, né? Porque o organismo das crianças é mais resistente. É incrível que criança é mais difícil pegar o vírus. Muito difícil. Tem só esses 3 casos, me parece. E a gente tem um casal de amigo nosso, que a filha deles, ela tem o índice de imunidade dela é muito baixa. É uma doença parecida com o lúpus. O que eles fizeram? Quando começou a chegar no Treviso, eles pegaram ela e já levaram ela para o sul da Itália, no meio do campo, entendeu? Que ali ela não pode ficar doente. Então, são esses tipos de pessoas que, se pega o vírus, acaba morrendo, né? Teve o Leandro, o cara que perguntou se a pessoa que pega vírus pode pegar. Pode. Eu estive lendo com o Átila, que ele... 2 vírus e um elimina o outro? Não. Um vírus um vírus age independente do outro. Então, você pode estar com a gripe e pegar o coronavírus, ou estar com o coronavírus e pegar a gripe. E já teve casos já confirmado no Japão e na China de pessoa que curou e pegou novamente o vírus. Porque esse vírus, eu estava lendo que ele tem vírus que tem o código DNA interno,
e tem vírus que tem o código RNA. Esse vírus, o organismo nosso, ele não sabe que ele está com vírus, né? Você pega o vírus, ele ataca o pulmão, ele se passa por uma célula de gordura, porque ele tem uma capa de gordura em volta, ele cola na célula, ele contamina. O nosso organismo, ele vê que tem alguma coisa errada com aquela célula, ele dá um comando, a célula fala, ó, tem alguma coisa de errado. Aí essa célula, ela tem um sinal para ela se autodestruir, para ela morrer, né? Isso causa, em várias partes do pulmão, começa a criar, tipo, como células mortas, dá uma infecção, né? Mas o organismo não cria anticorpos para o vírus, me parece. Aí o que acontece? A pessoa, ela pega o vírus, o organismo não cria anticorpos, então se a pessoa passou um mês que ela teve o vírus, e ela fizer o exame, ela dá como 0 vírus, que ela nunca teve o vírus. E ela pode recontrair esse vírus. Vamos ver, a Fernanda Salgado está perguntando: olá, estamos com a ida marcada para a Toscana, parando no aeroporto de Roma e de Pisa. Estão sabendo como está a situação nesses lugares? Ó, pelo que a gente sabe, teve 2 casos de 2 chineses que estavam com os vírus lá, ficaram em quarentena, foram curados, já foram embora. A parte o Papa que está resfriado, mas deve ser uma simples resfriado normal, mas tá normal. Em Roma teve caso, tem pessoas com coronavírus, mas elas pegaram, mas elas não retransmitiram. Então não é um foco de contágio. Porque eles até foram... Na Toscana também não. O que esse casal de chinês que eles fizeram? Quando eles chegaram, a primeira coisa que foi fazer foi avisar autoridades e eles mesmo entraram em quarentena no hotel deles, entendeu? Então ali, eles ficaram ali sobre segurança médica, essas coisas, foram já curados e já estão partindo para a destinação deles. Em Pisa não tem, pelo que a gente saiba, Pisa, Toscana não tem casos. Tem alguns casos, são poucos, mas são pessoas que contraíram vírus em outras regiões. Elas não pegaram vírus na Toscana. Fernando, nosso conselho é, como você vem dia 16/3, evitar lugares muito fechados, entendeu? Lavar bem as mãos, se você for pegar um ônibus, metrô, coisas assim, tá sempre com um higienizante, não serve a luva, ou a máscara não serve, entendeu? Porque são lugares assim que tem pouquíssimos casos, né? Então, os cuidados são esses, né? A gente está esperando que até abril a coisa esteja bem melhor. Abril já começa a primavera, e se eles conseguiram, como a gente viu, isolar bem esses casos novos, os casos que estão vindo fora agora são os casos que são 10 dias, estão fora dos 14 dias de incubação, que esses casos comecem a cair, né? Tem a Patrícia Camargo, a Patrícia, Luciano, aqueles que estiveram aqui com a gente. Sim, que estiveram aqui com a gente, entreviso. Oi para vocês. Luciano também. Um abração para vocês, estou com saudade de vocês. E então é isso. A gente está bem, aí tá aqui na Itália, tanto no Vêneto como na Lombardia, está em alerta, são muitos casos, é verdade. A gente, como o governo próprio, ele falou que a gente teve notícias que eles tomaram algumas atitudes muito rigorosas, né? Então, fecharam o carnaval, fecharam tudo, coisas até que era imaginável. Foi o carnaval de rua para as crianças. Qualquer tipo de atividade para criança, aqueles mercados nas ruas também eles cancelaram, não pode ter, não vai poder ter ainda também na próxima semana, mas o carnaval para as crianças também foi a primeira coisa que eles cancelaram, entendeu? Então, o Barolo tá comentando da crise global, sim, A crise econômica aqui vai ser sentido muito grande, porque a Itália, por exemplo, ao contrário da Grécia, a Grécia ela vive só de turismo, praticamente. Ela não tem indústrias, não tem
A Itália ela tem tanto indústria como ela vive do turismo como da indústria, né? Eu falei da Grécia a Grécia ela vive só de turismo, a Itália ela vive de turismo e indústria. Então, o turismo aqui vai ser aquele que vai sofrer mais, porque, por exemplo, a gente estava lendo o caso de uma dona de um hotel que ela tem 26 quartos, né? Estavam todos cheios e a reserva estava completa por toda a primavera, verão, e agora todo mundo cancelou. Eles estão com 3 quartos essa semana e no início agora de março ela falou que vai ter que fechar porque ela não tem mais reservas. Então o setor do turismo vai sofrer. Está sofrendo, né? Está sofrendo já. O governo aqui está se movimentando para estar nessas cidades que são afetadas, eles vão estar isentos de pagar conta de luz, conta de gás, conta de água. Prestação de casas. Quem paga, as empresas que estão fechadas, eles vão para uma caixa de integração que tem aqui na Itália, que é um serviço que tem. Então, o governo vai pagar o salário dessas empresas, dos funcionários dessas empresas que estão parados, né? Porque é uma imposição do governo que a empresa, então, não é o empregado ou o dono da fábrica que tem que cobrir, é o governo que já tem um plano, né? E o pessoal está preocupado, porque falou que pode desencadear uma crise que nem aquela de 2008 que teve aqui na Europa, né? E agora que a Itália já estava começando já a melhorar, vem esse vírus e Deus queira que não aconteça uma outra crise, mas a gente vê que não está bem, que não tá legal, entendeu? A Patrícia Camargo, ela está falando, na Espanha tem 81 casos, que o alerta subiu, por enquanto não fecharam museus ou coisas similares. Aqui, como a gente falou, eles fecharam do domingo passado até esse domingo, né, que é o dia 1º de março, que eles queriam estar avaliando qual era a situação. Eles viram que ainda tem um risco, então vai ficar tudo fechado no Vêneto e na Lombardia até o dia 8 de março. Então, escola, universidade, museu, cinema, bar, restaurante, no almoço pode abrir, mas eventos assim, jantar, essas coisas de noite. O que eles evitam é estar no lugar fechado acima de 15 pessoas. Isso daí não pode. Tem que evitar. Igreja está fechada. A nossa igreja, como eu falei no começo do vídeo, caso alguém esteja vendo agora, não viu no começo, a nossa igreja ela ficou fechada. A gente fez a transmissão do culto online para estar. A maioria das igrejas tomaram essa decisão, até igrejas católicas fizeram isso essa semana, né? Por não estar fazendo a missa nem cultos, decidiram fazer online, entendeu? Para não deixar de fazer, né? Mas é triste, né? Que você sai, né? Que você vê que não pode fazer as coisas, você vai querer no cinema, não pode, você vai querer no teatro, não pode, né? É meio a novidade até pra gente, né, Mar? Essa situação. Até minha filha tinha perguntado para mim, mas você já viveu alguma coisa parecida, né? Porque ela é nova, né? Então, antigamente, eu falei, eu nunca vivi, não acho nem que eu vou, a parte período de guerra, né? Mas crise sim, né? Mas situação cidade, assim. Então, minha filha, ela tá até de mudança para uma cidade próxima de Parma, e a gente ficou bloqueado, porque a gente estava para fazer a mudança para lá, mas a gente, logo no começo que começou a surgir essas histórias, a gente até tinha colocado as coisas numa multi lá no nosso furgão para levar para ela, e a gente ficou com medo. Daqui eu vou para lá, que tinha a falta de informação no começo, daqui eu vou para lá e eles fecham a cidade e a gente não pode sair e a gente não pode voltar. Ou se a gente vai para lá... Aí tem que avisar a prefeitura que nós estivemos lá, aí eu falei assim, é melhor então ficar por aqui mesmo, que é menos dor de cabeça. Isso. A Cecília está falando que em Emília-Romagna, também estão as escolas fechadas, tem só um caso em Ravenna,
E hoje apareceu outro. Em Rimini, também 6, e parece que até agora são 9. Cecília, confirma comigo, parece que Emília-Romagna, a escola vai ficar fechada até quarta-feira, se eu não me engano, né? Tá, né? E parece que sim, pelo que eu estava lendo essa semana. No caso ali que a Paz está falando da Espanha, a gente não fica sabendo, não, entendeu? Como é que tá. Alguns casos da Espanha, sim, mas na França, né? Mas na Espanha não, né? Na França, a França ela tá complicado o caso lá, porque eles não estão sendo muito claros com a quantidade de casos, né? Então eles estão fazendo exame na França e na Alemanha só em quem está com sintomas. Então o número de contagiados pode ser muito maior, e teve casos até na capital, que é Paris, que é a cidade com mais turistas do mundo, é Paris, né? Ganha de Veneza, de Roma, ganha de todas as cidades, a cidade com mais turista no mundo. Aqui, como a gente falou, teve muito caso, porque todo mundo que tinha sintoma ou não, foi feito um exame. Então, toda a cidade, todas essas cidades foram feitas mais de 40 mil exames em pouquíssimo tempo, foi uma coisa até recorde, né? Eu não quero tirar o mérito Teve umas cientistas do Brasil que tinham feito a sequência do DNA no Brasil em 2 dias. Aqui eles fizeram também em poucos dias. E lá no Brasil estão esperando confirmações. Aqui a pessoa faz o exame e já confirma no dia. Está sendo muito rápido. Tem que ser muito rápido. Não dá para esperar. No começo teve um pouco de confusão política, porque o prefeito de cada cidade queria ter um pouco de autonomia, o governador da província queria ter um pouco de autonomia e o governo a sua autonomia. No final eles falaram, é para o bem do país, então agora está todo mundo debaixo do governo. O governo toma a decisão e manda o decreto para todas as comunas. E manda o decreto ali e fecha o discurso ali. É que nem como eu mostrei no começo do vídeo, né? Tem o decreto, né, da semana, daquilo que pode abrir, daquilo que não pode abrir, ó. Então aqui vem tudo marcado, o que vai abrir e o que fecha, o que tem casos reduzidos, né? E aqui vem marcado para as regiões de Emília-Romagna, Lombardia, Vêneto, e principalmente para aquelas comunes que estão com os níveis já bem altos dos casos, né? E assim, a gente recebe por semana, né, esse decreto do Conselho dos Ministros da Saúde, entendeu? E aqui a gente fica sabendo a realidade, porque como a gente falou dos fake news, né, que tem muitos, né? Então a gente sabe que esse daqui é uma ordem que é certa, entendeu? Como a Patrícia Camargo falou, que na Espanha eles estão fazendo o teste em qualquer pessoa com pneumonia. O fato é que aqui o número cresceu muito, por quê? Porque só 20% das pessoas que pegam vírus, elas têm febre ou tosse, algum tipo que afeta o sistema respiratório. 80%, a pessoa às vezes ela tem só um mal de garganta, um início de febre e não progride, mas ela pegou o vírus e ela pode passar o vírus. Então, 80% das pessoas passa pelo vírus que nem percebe. Não percebe, que nem essa semana passada eu estava com tosse, fiquei um bom tempo com tosse, né? Pode ser que ela pegou, pode ser que eu tenha pego, eu não sei. Mas o que está afetando mais, que é perigoso, são nas pessoas mais idosas. E como vocês sabem, a Itália é um dos países com mais pessoas idosas do mundo. Exato. Aqui tem muita pessoa que tem mais de 80 anos. E nesse caso das pessoas com mais de 80 anos, os casos mais letais, né? Pessoas com idade baixa, é muito, como é que se fala? É muito difícil de ter um caso da pessoa morrer, ou morte com criança, e caso de criança não tem morte. Criança é difícil você ouvir falar que criança pegou, entendeu? Muito difícil.
Então é isso, pessoal. A gente não tá postando vídeo porque a gente não tá podendo ir para outros lugares, né, Mar? Infelizmente. Uma por causa do frio também, Uma por que tá causa do frio. frio, tá chovendo, tá um tempo. E como a gente vai pra, a gente faz o vídeo de passeio, a gente não vive disso. Então a gente compartilha com vocês quando nós vamos fazer um passeio. E não tem por que a gente fazer um passeio com tempo feio, né? Tempo feio, ainda mais agora que a gente vê que a gente é do Vêneto também, aí já viu, né? Então a gente está preferindo evitar, esperar passar as coisas, poder começar a voltar à nossa atividade normal. Vamos ver, se Deus quiser que passa tudo isso, que essa epidemia termine, né? E a gente tá com saudades também, né, Má? De gravar vídeo, até mesmo trabalhar no furgão também, né, Má? O Mamute tá precisando ter umas reformas que a gente tá pretendendo fazer, então tem que esperar o tempo melhorar, que agora, ainda bem, vai chegar a primavera, que eu não gosto do frio. No frio escurece cedo, clareia tarde, não dá pra você fazer nada. O último vídeo que a gente fez foi aqui em Pádua, pertinho, né? Que foi uma das primeiras cidades que teve caso até, mas foi no ano passado que a gente gravou. Não, foi em janeiro que a gente gravou. Foi em janeiro. Em janeiro a gente esteve lá. E a gente nem pôde ficar muito lá, porque Eliane começou a sentir frio, começou a ter... Sim, a Rafaela tá falando que ela foi no mercado no interior de São Paulo e a moça tava com máscara. Aqui, como a gente mostrou na live no Instagram, a gente estava dentro do mercado, não tinha ninguém de máscara, porque aqui está sendo divulgado muito isso, que a máscara é para quem está em contato direto. Direto com uma pessoa, falando com uma pessoa que está contaminada. Ou se você também tiver gripado, também você coloca a máscara. Então. Na verdade, a máscara ela ajuda mais quem está doente, em quem está doente, para ela não passar por uma pessoa sã, do que pôr numa pessoa sã e ela andar na rua, ou andar em lugar público. Isso daí vai ser muito difícil a pessoa ser contaminada assim. O importante para a pessoa não ser contaminada é estar lavando sempre a mão. Exato. Evitar pôr a mão em todo lugar. Eu mesmo sou um que onde eu chego eu tenho que me apoiar, tenho que encostar, não sei o quê. Como vocês viram, a gente comeu chambela hoje no carro, né? Ele saiu do carro, pegou a chambela e falou, peraí, você limpou a mão? Ele falou, não. Para tudo, tem que limpar a mão, gente. A gente tem que evitar, porque a gente não sabe quem está contaminado e quem não está contaminado, entendeu? Eu mostrei o meu kitzinho, né, de sobrevivência. Saiu do mercado, tem que limpar a mão. Exato. Tem que estar usando de hábitos de higiene, não estar tossindo, cobrir o rosto para não jogar germes para todo lado. Vamos ver quem está escrevendo aqui. Luciano Camargo, esperamos novos passeios. Valência está bem perto, realmente. Esse ano a gente está querendo fazer uma visitinha para vocês, Luciano, e também estamos querendo ir para Portugal. Vamos ver, né? Se tudo correr bem. Sim, Olavo, bom também ler a mensagem de vocês também. Obrigada pelo carinho de todos. Elza, vou estar em Veneza dia 16 de março. Não cancelei a viagem. Estou bem de saúde e acho que vai dar tudo certo. Vai sim. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, sim. Como a gente falou, a prevenção é lavar bem as mãos, evitar lugares fechados, ter sempre lencinho, aqueles higienizantes, igual eu mostrei no começo. Isso aqui é bom ter ou aquele álcool em gel na bolsa, ou esses lencinhos assim, ó, tá vendo? Higienizante. Álcool em gel, lencinho higienizante, para você estar limpando a mão. Que lá em Veneza tem muita... todos os canais tem aquelas escadinhas, você tem que ficar pegando no corrimão. Apoia no muro para tirar foto. Então é bom ter sempre alguma coisa. Se for para comer alguma coisa, comprar sempre coisa para comer embalada, né? Tipo, alguma coisa que tiver ali em exposição na rua, assim, é melhor evitar. Na parte de pizza, né? Mas a pizza você tirou do forno, come, não tem germe que fica ali. Se tiver aquelas fatias que você compra o talho que fica parada ali, eu não aconselharia comer, né? Dá que alguém tá escolhendo ali, sopra
em cima das fatias, não. Mas você compra uma quente, saída do forno, não tem problema. Agora tá no período dos macarrões feitos na hora, né, mano? Que agora que é um pouco friozinho, né? Igual aquele que a gente comeu lá em Pádua. Era bom, viu? Coisa feita na hora, não tem problema. Sim, se você comprar fruta, lavar bem a fruta antes. Lavar bem a fruta. Apesar que aqui no Nordeste, principalmente no Nordeste, as pessoas, quando vai mexer numa fruta, alguma coisa, eles são obrigados a colocar luvinha, né? Mas mesmo assim, um pouco mais de higiene, convém também lavar também as frutas, tudo. Leva para casa ou para o hotel, lava, descasca se puder, né? Tipo uma faquinha, um canivete, descasca e come, né? Maçã, porque às vezes maçã a gente come com casca e tudo, né? É bom tá. Um abraço para o Tiago, lá de Portugal, Lisboa. Quem sabe a gente se vê, né, Tiago, esse ano? A nossa programação, a gente está querendo nos programar para ir para Portugal hoje. Minha mãe, um beijo para você também. Pode ficar tranquila, que aqui está tudo bem, não tem perigo. Tem alguma o Fernando está perguntando, tem alguma previsão de proibirem o acesso de brasileiros à Itália? Não. Brasil e Itália não tem problema. Acho que o que está tendo mais problemas que estão saindo de Milão, né, da Lombardia. Não, mas aí ele está falando acesso do Brasil para a Itália. Não. E talvez não seja relacionado à doença. Aquilo que a gente tem lido, não sei se é verdade, a gente tem lido nos noticiários do Brasil, que quem está chegando da Itália para o Brasil acaba sendo controlado e, em alguns casos, ficando em quarentena. Tem que ser, se a pessoa estiver no avião, ela saindo do avião, ela estiver com febre, alguma coisa, mas no caso de ter algum veto de brasileiro chegar na Itália, não tem. Não tem. Me parece que a lei europeia vai mudar o ano que vem, né? Então, porque brasileiro para vir para a Itália é só ele comprar a passagem e vir, né? Não tem que pegar visto que nem ir para os Estados Unidos. Mas me parece que não a Itália vai proibir, mas a União Europeia, para todos os brasileiros que vierem, vai ter que pedir um visto, mas vai ser coisa simples para ter, não vai ser nada de complicado. Se você estiver aqui em Veneza 16 de março, dá um toque para a gente, quem sabe a gente não se encontra com eles, né? A gente mora perto aqui em Veneza. Quando a gente está livre, né? Porque às vezes a Eliane tem sábado que a Eliane trabalha, né? Teve até a Patrícia Camargo, teve o Luciano com a esposa dele também. Que vieram aqui, vieram até Treviso, teve pessoa que a gente encontrou em Veneza, é um prazer a gente encontrar. Sim, claro. A gente fica feliz com recebe visitas, conhece os nossos amigos virtuais, né? É muito legal conhecer as pessoas, ver, ter um contato, né? As pessoas às vezes se assustam com a gente, né? Falam, vocês... Oi, Anderson, tudo bom? Lembra do café que você ficou devendo pra gente? Você foi embora e o café ficou por ali mesmo, né? E a Patrícia tá falando ali, né, que conheceu a gente, foi uma pessoa muito bacana. Quem sabe, né, quando acabar essa coisa de vida, a gente dá um pulo lá em Tenerife para tomar um banho no mar lá na praia lá. A gente viu, eu tava vendo os vídeos dela, tava tendo a tempestade de areia lá, nossa, eu queria estar ali só para ver, porque tempestade de areia que vinha do deserto do Saara e ia lá nas Ilhas Canárias, a coisa incrível, parecia que o céu tava pegando fogo. Anderson, dá risada, né? A Márcia tá falando, eu só vou se tiver coxinha. Ok! A Patrícia falou que o nome é a Kalina. Kalina. Kalima. Isso. Foi. E outras coisas que, além da Itália, a Itália foi esse boom que teve de casos, mas o pessoal está muito assustado com o Irã, porque o Irã é um país fechado, né? E estão falando que tem muita pessoa morta lá, e o pessoal teve um caso que tacaram fogo num hospital com pessoa doente dentro. Então é para o extremismo também, né? Que é pessoa extremista, né? Então o pessoal acha que vou
vou apagar isso daqui, não vai ter vírus, tal, e mataram pessoas dentro do hospital queimada, foi um caso complicado. A preocupação também são para algumas partes da África que não estão nem um pouco preparados para receber a doença, entendeu? Então, a Itália é um país muito bom nesse caso de terem pessoas doentes, porque aqui a saúde é gratuita, né? Uma saúde de qualidade é gratuita. Então, se a pessoa está doente, eu ligo, eles já me dão um atestado para me ficar os dias em casa, eles falam para mim repousar, para mim não ir trabalhar, para não contagiar os outros. Uhum. Eles estão alertando muito no caso dos Estados Unidos, que para a pessoa ir fazer o teste, se ela está doente, ela tem que pagar. Então lá tem pessoa que vai começar a pegar doença, não tem seguro de saúde, não vai reclamar, a pessoa vai ter que ser forçada a ir trabalhar, porque não tem atestado médico. E depois eu quero ver alguém controlar americano que entra no Brasil, que não tem como controlar. Não tem como controlar. Então é isso, acho que, nossa, a gente já tem mais de 1 hora que a gente está falando. Bem, acho que a gente conseguiu tirar todas as dúvidas, a gente mostrou que a gente está bem, não viramos zumbi ainda. O Anderson está perguntando se o carnaval foi mesmo cancelado. Foi cancelado. Foi a primeira vez desde a febre negra, desde a peste negra que foi cancelado. Nunca tinha... É triste. Tem uma webcam, se vocês quiserem, a gente deixar compartilhado o link, que você vê ao vivo, né, como é a praça lá, né? E às vezes você olha a praça nesse período, geralmente é cheia, vazia, entendeu? Então é um pouco triste. Eu acho, não sei, não escutei falar desse hotel em Tenerife, Márcia, mas... E deve ser sim, porque tem alguns casos lá. Um fato interessante que aconteceu em Veneza é que estavam rodando o filme do Missão Impossível, colocaram o Tom Cruise com toda a sua equipe de quarentena no hotel. Eles estão lá, acho que até o final dessa semana, não podem sair até segunda ordem. Até o Tom Cruise ficou de quarentena em Veneza. Estão no hotel, ele e a equipe dele não pode sair. Então, pessoal, é isso aí, pessoal. Espero a gente ter respondido todas as dúvidas, né? Como nós falamos mais uma vez, estamos bem. Vamos tentar postar mais coisas nos stories do Instagram, né? Para deixar vocês mais aliviados, né? Mais calmos, né? E vamos tentar prosseguir nossa vida normal, nossas viagens, né, Mar? A gente vai voltar normal. Eu trabalhei normal essa semana, a minha esposa também. A minha filha, como ela trabalha com informática online, ela trabalhou em casa, mas ela teve que trabalhar, né? Uhum. É porque ali onde ela trabalha, que é perto de Veneza, teve 2 casos lá, entendeu? Logo no começo teve 2 casos. Então, eles, para evitarem, fecharam o escritório de lá, então ela ficou 1 semana trabalhando em casa. Isso. Do hotel em Tenerife, é um italiano que foi para esse hotel em Tenerife, que é um resort, tem mais de 1.000 hóspedes lá. Ele apresentou sintomas e o pessoal interditou todo o resort, com mais de 1.000. Uhum. Né? E sem contar os navios também, que estão tudo... Tem navio de cruzeiro com o italiano parado por aí, tá um problema sério. Então é isso. Então tá, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês, pela preocupação, nos sentimos muito amados, como diz os italianos, cocolados, né? E muito obrigada pela preocupação de todos. Sim. E a gente se vê nos vídeos, nos stories do Instagram, das redes sociais. É isso aí. Então, até a próxima. Obrigado por tudo e tchau. Bom resto de domingo para vocês, uma excelente semana e que muitas boas notícias, né, possam chegar tanto para nós como para vocês também. Mas não adianta entrar em pânico. Não. Eu acho que vai se esparramar por todo mundo, mas não é mortal, não é tão mortal. Não. É uma gripe forte. É uma gripe forte. Então, tchau para vocês. Então, pessoal, beijão para vocês. Tchau. Tchau.